Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. A nossa devocional bíblica de hoje tem o seguinte tema: Filhos sob disciplina. Como bons pais, sabemos que nossos filhos são presentes de Deus, mas também grandes responsabilidades. Somos encarregados para estabelecermos o caminho que devem percorrer com disciplina. Não me refiro apenas à punição física quando necessária, mas especialmente à repreensão oral que impõe limites, os quais jamais devem ser ultrapassados. E é sobre isso que meditaremos aqui. Para este fim, lerei o texto que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 6 ao verso 8, que diz assim: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O capítulo 12 de Hebreus tem o propósito de nos motivar a correr a jornada da vida cristã, observando o exemplo de tantos antepassados que perseveraram na fé. Como um atleta que se disciplina para entrar numa corrida, o autor destaca a importância da disciplina que ensina a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia, e a correr olhando não para os benefícios da vida terrena, mas para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele não diz que a luta contra o pecado é fácil, mas que a vitória é possível, especialmente quando disciplinados por Deus a fim de perseverarmos. Em nossos dias, a disciplina é geralmente compreendida como uma experiência altamente negativa, uma espécie de violação da individualidade, e, portanto, os filhos precisam decidir por eles mesmos os seus próprios caminhos, sem que os pais interfiram. Obviamente, este pensamento é contrário ao ensino bíblico, não reconhece a natureza e a finalidade da disciplina e ainda promove uma maior degradação da vida familiar e da sociedade. Considerando isso, deixo aqui algumas reflexões muito importantes. Primeiro, a disciplina bíblica é estabelecida pela autoridade dos pais. Nossa cultura oscila entre duas formas defeituosas de autoridade: controle severo e liberdade excessiva. Deus deu autoridade aos pais e os instrui a exercerem, não para domínio insensível, mas para ensiná-los a viverem obedientemente sob a autoridade de Deus. Os pais são como guardiões. Se afastarem dos seus postos, os filhos se perdem, quando não se tornam presas fáceis das influências nocivas deste mundo tenebroso. Podemos ter a certeza de que, se não ensinarmos os nossos filhos o caminho que devem andar, outros farão isto. Em segundo lugar, a disciplina bíblica é uma expressão de amor. A disciplina é a sabedoria que Deus oferece aos pais para lidarem com os pecados dos seus filhos. A Bíblia ensina que a ausência de disciplina não é amorosa. Não amamos os nossos filhos quando, por estarmos cansados demais, os assistimos sob o controle das más influências de suas amizades, dos vícios em jogos, de ideologias anticristãs, etc. E não fazemos nada para protegê-los, inclusive com disciplinas e inteligência no relacionamento com eles. Não amamos os nossos filhos fazendo-os evitar grandes responsabilidades ou os livrando de sofrer os danos das suas desobediências, pois assim os ensinamos a terem uma falsa confiança em si mesmos e na impunidade das suas condutas, para avançarem mais rapidamente para o mal. Se amamos os nossos filhos, não deixemos de discipliná-los, a fim de perseverarem no caminho do Senhor, pois é melhor andarem contrariados no caminho do céu do que alegres no caminho do inferno. Em terceiro e em último lugar, a disciplina bíblica se concentra no Evangelho. A indisciplina é efeito da natureza pecaminosa dos nossos filhos. Contudo, quando a disciplina se fundamenta no ensino bíblico e é aplicada com sabedoria, leva os filhos aos pés de Cristo, a necessidade da confissão e arrependimento, apelando pelo perdão de Deus. Qualquer disciplina que não conduz à solução do pecado em Cristo, de acordo com o Evangelho, se torna apenas em manipulações provisórias do comportamento. Sem arrependimento verdadeiro, as mudanças em nossos filhos só servem para acalmar os ânimos do momento, mas depois voltam às mesmas condutas. Precisamos ajudar nossos filhos a reconhecerem a diferença entre a tristeza mundana, aquela que é sentida por causa dos prejuízos sofridos, e a tristeza segundo Deus, aquela que é resultado da consciência de ter ofendido ao Senhor. E também a viverem como filhos, não como bastardos.
Que Deus nos dê essa sabedoria e esta ousada iniciativa de disciplinarmos os nossos filhos, estabelecendo sobre eles a nossa autoridade, demonstrando o nosso amor e sendo guiados pelo ensino da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e rogamos ao Senhor que nos instrua a cada dia no cuidado dos nossos filhos, para que eles cresçam amando o Senhor e se mantendo nos Teus caminhos. Ajuda-nos como pais, te rogamos por isso, em nome de Jesus. Amém.